Abençoamos também a vida da Carmen, Senhor. Pedimos que Teu Espírito Santo, Pai amado, a conduza, Senhor. Que, ó Deus, a Tua palavra flua, Pai, como o Senhor falou àquela samaritana. Ó Deus, se pedir e saber quem te pede, pediria a Ele. Ele daria água viva, Pai. Que essas águas fluam, Senhor, do interior da Tua serva, Pai. E, ó Deus, venha descedentar a Tua igreja, Senhor. Nos lavar, nos renovar, para a glória do Teu nome, Pai. Guarda, livre de todo o mal, abençoa a saúde emocional, física, da Tua serva, da sua casa, da sua família, para a glória do Teu nome que oramos como igreja, como corpo, e Te louvamos, Pai. Ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora ficou em silêncio, vamos começar. Então, a Cris já deu testemunho dela, que o Espírito Santo já visitou, e hoje vai ser o tema, o verdadeiro avivamento. Nós vamos falar uma passagem do profeta Joel, e nós vamos ver o verdadeiro avivamento. Então, que o Espírito Santo de Deus esteja nesse lugar, esteja no nosso coração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. Amém. Então, nós vamos abrir no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Mas antes de entrar na palavra em si, vamos voltar um pouquinho para trás aqui, ó, Joel capítulo 2, versículo 12, que fala: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Mas vamos voltar um pouquinho, no capítulo 1, que daí Joel está relatando uma crise que estava acontecendo naquele momento, que era o ataque dos gafanhotos. Então, era o ataque dos gafanhotos na lavoura. Daí o que estava acontecendo? Estava vivendo uma seca terrível. Os cereais eles não tinham. Então, eles estavam naquele desespero. E era o povo de Deus. Então, esse ataque de gafanhotos, a gente entende que são os inimigos. Podia ser povos atacando, porque Deus é um Deus de amor, mas Ele corrige seus filhos. Então é aquilo, a gente vê na Bíblia direto, principalmente no Velho Testamento. Quando o povo se desviava dos caminhos do Senhor, quando o povo ia adorar outros deuses, quando o povo não estava na presença do Senhor, vinha o juízo. Então Joel vai relatar isso, o juízo. E o que ele fala aqui? Aqui, ó, versículo 2... Versículo 2 não, capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. E esse dia do Senhor, a gente sabe que é o juízo final. Então nós estamos vivendo os tempos difíceis e a gente tem que se alimentar da palavra do Senhor, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, porque somos nós que vamos levar Jesus para as pessoas no mundo. Então, o que acontece? O verdadeiro avivamento. Os ensinamentos aqui do livro de Joel. É o arrependimento verdadeiro, que aqui ele fala, rasgai o vosso coração. Porque antes eles rasgavam as vestes. Quando eles estavam passando por uma crise terrível, quando eles tinham notícia de luto, quando eles estavam com algum problema, o que eles faziam? Eles rasgavam as vestes, mas Deus não quer rasgar as vestes, Ele quer que a gente rasgue o nosso coração. A gente sabe que em tudo Deus quer o nosso coração. E quando há arrependimento, Deus muda o juízo.
e vem a bênção. Então, Joel, ele relatou bem isso. E outro ponto que fala da soberania de Deus, em qualquer situação, seja momentos bons ou momentos difíceis, mas principalmente nas crises, é onde a gente se deleita aos pés do Senhor, onde a gente fica totalmente dependente do Senhor. Isso também vai ser relatado aqui. E o derramamento do Espírito Santo, a promessa que consta em Joel 2:28, que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Então vamos começar agora a ler aqui o livro de Joel. No capítulo 2, versículo 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixar após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Então, o que acontece? Aqui Joel está relatando ali essa crise, o ataque dos gafanhotos, a seca, todo esse problema que estava acontecendo e trazendo para os tempos atuais. Eu gosto muito de trazer para os tempos atuais, porque a Bíblia é atual, mesmo estando no Antigo Testamento, ela é atual. Nós estamos vivendo uma crise nacional. Que crise é essa? Corrupção, inversão de valores morais. Está tudo bagunçado, tudo bagunçado. Tudo que era certo antes, hoje está tudo às avessas. Então nós estamos vivendo uma crise. E o que Deus fala? Tocai a trombeta em Sião. Porque o que a gente quer? Verdadeiramente no nosso coração, a gente quer que Deus faça uma faxina no nosso país. Tira tudo que está errado e só coloca coisa boa. Mas não é assim. Deus fala que tocai a trombeta em Sião. Ele quer dizer, tocai a trombeta para o meu povo. Então, o que Ele quer da gente? Que a gente rasgue o nosso coração, que a gente tenha um arrependimento verdadeiro. E daí o juízo vai se transformar em bênção. Porque a gente sabe que Deus, olha o que está escrito aqui. Deus é um Deus. Vosso Deus, Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. E se arrepende do mal. Então o que acontece? Deus é maravilhoso. Ele conhece o nosso coração. Então se a gente pegar a Bíblia de ponta a ponta, a gente sabe que Deus, Ele só olha o nosso coração. Então não adianta a gente querer enganar o Senhor. A gente fingir certas coisas porque Ele conhece o nosso coração. E Ele quer um arrependimento verdadeiro. E quando tem um arrependimento verdadeiro, tudo se transforma. Então, voltando aqui, tocai a trombeta em Sião. E o que Ele vai fazer? Joel aqui vai relatar o que Deus quer da gente. Vamos continuar lendo. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, no versículo 14. E deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum. Proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes. Vamos parar por aqui. O que Ele quer? Ele quer chamar todo mundo. Os anciãos do Antigo Testamento eram aqueles homens de uma idade avançada que tinham sabedoria, que quando precisavam de ajuda, quando precisavam de orientação, eles iam atrás dos anciãos. Mas aqui nessa passagem, como eu falei, trazendo para os nossos tempos, não é só os pastores, os presbíteros, os diáconos, que vai ter que rasgar o coração, e vai ter que fazer jejum, e vai ter que dobrar os joelhos, e vai ter que orar. Ele convoca aqui, toda a igreja, desde as crianças pequenas, os jovens, os homens, mulheres, os anciãos, os sacerdotes, todo mundo, Ele quer
todo mundo vai ter que fazer um jejum, vai ter que dobrar os joelhos, vai ter que pedir perdão. Perdão pelos pecados. Pecados nossos, pecados da igreja, pecados do mundo. Então, o que acontece? O que são os pecados da igreja? A gente vê muitas notícias da igreja. O que está acontecendo? Escândalos atrás de escândalos. A gente vê adultério, a gente vê prostituição, a gente vê assassinato nas igrejas. E daí, o que o povo pergunta para a gente? E aí? Cadê o seu Deus? Então, a gente não pode denegrir a imagem do Senhor. A gente tem que buscar a santidade. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós temos que buscar a santidade. Isso que Deus quer, que a gente busque a santidade. Então, o certo era que nas mídias, em qualquer rede social, tivesse mostrando a santidade da igreja. E não. Hoje é escândalo em cima de escândalo. E é uma tristeza. Imagina como deve entristecer o coração do Espírito Santo. Entristecer o coração do Senhor. Então aqui a gente quer a faxina, como eu falei. A gente vê, olha o nosso país, olha como está o mundo. A gente quer que o Senhor venha devastando tudo, tirando toda a corrupção, todas as coisas ruins, tudo que é mau testemunho. Mas a gente tem o juízo final, por isso que fala, atentai para o dia do Senhor. Isso é para a gente ficar atentos lá na frente e para corrigir nossos erros agora. Porque eu sempre falo aqui, enquanto a gente está debaixo do sol, que está lá em Eclesiastes, é tempo da gente corrigir nossos problemas, corrigir nosso coração, corrigir nossas atitudes, a gente se converter verdadeiramente, mudar de vida. E nós temos que levar isso para as pessoas do mundo, porque o mundo está desse jeito, o país está desse jeito, mas Deus, ele fala, eu não vou cuidar do mundo, eu vou cuidar da minha igreja. Por isso ele fala, tocai a trombeta em Sião. Então, desde o pequenininho até o ancião, incluindo os sacerdotes, incluindo os presbíteros, incluindo os pastores, os diáconos, a liderança e todo mundo da igreja, vamos fazer um jejum. Vamos rasgar o nosso coração. Rasgar o nosso coração é a gente se arrepender verdadeiramente, como eu estou falando. Não é simplesmente da boca para fora, vir aqui, ouve o culto, assiste e não põe nada em prática. Até estava vendo, quando eu estava estudando isso daqui, a gente tem que ficar atento quando a gente sai daqui. Como que é a nossa vida lá fora? Como é a nossa conversa na mesa? Como é a nossa conversa quando a gente está num restaurante? Como é a nossa conversa quando a gente está no serviço? Como é a nossa conversa? Porque todo mundo está de olho na gente, os cristãos. E qualquer deslize nosso, eles perguntam, e aí? Cadê o seu Deus? Não é isso? Lembra lá em Jonas, quando estava tendo a tempestade? Jonas lá, e daí eles estavam jogando um monte de coisa, mas daí você viu que eles perguntam, cadê o seu Deus? Eu percebo muito isso, que as pessoas do mundo, eles falam, não acredito em Deus, não acredito em Jesus, não acredito em nada, mas eles ficam questionando a gente direto, cadê o seu Deus? E se a gente faz alguma coisinha errada, cadê o seu Deus? Então Deus não quer isso, Ele quer que a gente busque a santidade, Ele quer que a gente mude de atitude, converta realmente de coração. E é aquilo, toda vez que o povo de Deus faz alguma coisa errada, Deus vem e corrige, não tem como. Ele é pai, Ele corrige. Só que Ele é misericordioso, como está falando aqui o profeta Joel, Ele é bondoso e Ele é tardio em irar-se. Olha que bênção, olha como Deus é bom. A gente acontece as nossas falhas, a gente pode chegar para o Senhor e pedir perdão, mas Ele olha se é verdadeiro. Porque não adianta a gente pedir perdão e no dia seguinte estar fazendo a mesma coisa, não é isso que Deus quer. Então Ele vai tratar do verdadeiro avivamento da sua igreja, é isso que Ele quer que a gente seja, perfeito para o mundo. Daí, continuando aqui no versículo 17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. O que Ele quer? Ele não quer que a gente só ore. Aqui está falando dos sacerdotes. Está falando dos presbíteros, dos pastores. Ele está falando, orem. Mas Ele não quer só que a gente ore. Ele quer que a gente chore. E chore do quê? Chore de arrependimento. E quando a gente está na presença do Senhor, que a gente chora,
o que acontece? A gente busca o Senhor, lê a palavra, aquilo transborda no nosso coração. E aquele choro de arrependimento, ele se transforma em júbilo, ele se transforma em alegria. É isso que Deus quer, que a gente tenha uma experiência com Ele. Nós precisamos ter experiência com o Senhor. E através desse avivamento do nosso coração, a gente vai conseguir levar isso para as pessoas. Porque não adianta nada a gente falar de avivamento, disso e aquilo, se não tem o verdadeiro avivamento dentro do nosso coração. A gente precisa transformar. Por isso que o profeta Joel fala aqui. Ele fala o que Deus está mandando ele falar. Então, o que ele fala? Tocai a trombeta em Sião. Toque para o meu povo. O meu povo tem que se consertar. O meu povo tem que rasgar o seu coração. Não adianta nada rasgar as vestes e continuar do mesmo jeito. Eu quero o coração deles puro. Um coração genuíno. E aqui ele continua ensinando. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Como eu já li, agora no versículo 17 que eu estava. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. E orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele. Então, o que é isso? Ele quer que a gente chore, e aí ensina aqui, poupa, a gente tem que clamar ao Senhor. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações não façam escárnio dele. É aquilo que eu estava falando. Os escândalos que estão acontecendo nas igrejas. A gente vê quase toda semana, escândalos atrás de escândalo. Como eu falei, é prostituição, é adultério, mexendo com dinheiro que não é dele, eu estou falando nos casos das congregações, esse monte de barbaridade. Mas daí Deus fala para a gente orar, chorar e clamar. Clamar, nós temos que clamar. Não tem aquela passagem de Isaías que fala? Se vocês orarem, se humilharem em meu nome, eu sararei a sua terra. Então é isso que Deus quer, que a gente chore e clame, mas que seja uma coisa genuína. É isso que ele está pedindo para o povo, para a igreja dele. Para que não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnios dele. O que é esse opróprio? É a desonra pública que a gente vê. E o escárnio é zombaria. Então, o próprio, para que a gente não fique a igreja sendo zombada aí no mundo, falando aí, tá vendo? Os crentes fazem tudo errado e depois querem dar umas de santo. Não sejam entregues ao próprio e não tenha zombaria sobre nós. Por quê? Eu penso muito nisso. A gente tem que procurar ter uma vida reta, uma vida santa. Eu sei que a gente tem muitos defeitos, mas a gente tem que fazer o melhor. Porque nós temos que dar o exemplo para o mundo. E quando a gente faz alguma coisa errada, que daí eles perguntam, cadê o seu Deus? Isso daí é desonra. Desonra para nós. Imagina como a gente entristece o coração do Senhor. O Senhor que é um povo santo. E graças a Ele, que Ele é misericordioso. Porque senão, a gente já tinha sido consumido. Não tem aquilo que a cada manhã Deus renova suas misericórdias? Porque se for do jeito que a gente não era para a gente estar aqui na terra mais. Porque a gente tem pensamentos que não agradam ao Senhor, atitudes que não agradam. Então Deus quer que a igreja, que o povo dele se converta aos seus mandamentos, se convertam à sua vontade. E deu exemplo na terra, deu exemplo no país, deu exemplo no mundo, dê exemplo na sua vizinhança, dê exemplo em qualquer lugar que você estiver. E eu vejo, nós que temos uma comunidade pequena, a gente vê como a gente está se esforçando para ser exemplo. Nos lugares que a gente frequenta, nos lugares que a gente trabalha, a gente faz o melhor. E é isso que Deus quer, que a gente rasgue o nosso coração. Vamos continuar aqui no versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróprio entre as nações. Não entregará mais a gente a desonra entre as nações.
Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental. Olha como que Deus é maravilhoso. A gente está no caminho errado. Aqui é o povo dele, está no caminho errado. Está acontecendo as coisas ali, os gafanhotos. Por quê? Porque aquilo, o povo estava se desviando e o Deus vem com a correção. Isso acontece com a gente, né? Muitas vezes acontecem algumas coisas que daí a gente é corrigido. Mas a partir do momento que a gente se arrepende, um arrependimento verdadeiro, genuíno, o que Deus faz? Ele muda. Ele tira o juízo de cima da gente e o que ele faz? Vem as bênçãos. Olha aí, aqui, ó, depois que eles fizeram tudo isso, choraram, jejuaram, pediram perdão de coração, isso e aquilo. Deus falou, chega de gafanhotos, chega de seca, chega de falta de cereais. Daí começou, devolveu tudo. Está vendo? Ele lançarei a sua vanguarda. Não, eu lhes trarei aqui o cereal, o vinho e o óleo. Então Deus é um Deus perfeito, porque Ele se alegra. Ele se alegra dos seus filhos, mas Ele quer que a gente faça as coisas certas. Então, isso a gente tem que ter sempre no coração. E o que acontece aqui no versículo 28? Depois de tudo isso, depois que os sacerdotes, depois que toda a igreja, todas as pessoas da igreja oraram, jejuaram, pediram perdão dos pecados, que ele tirou o juízo, trouxe as bênçãos de novo, o que ele tem uma promessa? No versículo 28, que é: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E essa promessa se cumpriu em Pentecostes, que a gente vai ler lá. Eu gosto de ler a passagem para a gente gravar bem. Que é isso que ele falou. Derramarei do meu espírito sobre a carne. Então, agora a gente vai abrir em Atos 2. Vamos abrir lá em Atos 2, do 1 ao 4. Deixa eu ler aqui Atos 2. Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Depois vocês leiam os outros versículos, senão vou me estender muito. Vamos agora para o discurso de Pedro. O discurso de Pedro que está no capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. No versículo 17, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito, naqueles dias profetizarão. Então o que acontece? Esse derramamento do Espírito Santo, que foi aqui no dia de Pentecostes, então o profeta Joel, acho que 832 anos antes de Cristo, ele já profetizou, ele já mostrou tudo. Deus já tinha mostrado para ele e ele falou isso, que ia ter o dia que Deus ia derramar do seu espírito sobre a carne. Então foi o dia de Pentecostes. Então o que acontece? Só que se a gente olhar ali o dia de Pentecostes, você vai falar assim, foi só naquele dia o derramamento do Espírito Santo. Não. Daí vem Pedro e ele explica que aquilo ali aconteceu.
mas vai acontecer com os nossos filhos, com os filhos dos nossos filhos, com as gerações futuras, e vai se perpetuando até a vinda de Cristo. Então, aquele dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo não foi só naquele dia. Porque se fosse só, pronto, a gente voltava para a história, voltava para a Bíblia e falava, pronto, derramou aquele dia, mas não. Deus nos revestiu com o poder do Espírito Santo. E vamos lembrar uma coisinha, nós temos o Deus único, mas ao mesmo tempo são três. Deus Pai, que é o Criador, Deus Filho, que é o Verbo, que é a palavra, que se fez carne, que é o nosso Salvador, e Deus Espírito Santo, é o que convence. É o Consolador e convence. O que ele convence? Convence a gente dos nossos pecados, para que a gente caminhe até o alvo, que é a vida eterna. Então o Espírito Santo, que nem a Cris falou, ele está aqui, presente. O Espírito Santo está dentro de nós. Jesus, quando subiu, ele falou, eu vou subir, vou estar à direita do Pai, mas descerá o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele está conosco todos os dias. E quantas aflições a gente passa no dia a dia? Eu mesma essa semana passei um momento muito triste, de muita aflição. E eu falei, meu Deus, eu tenho que entregar a palavra domingo, e eu com esse coração apertado. Mas o que acontece? O Espírito Santo, ele é consolador, ele abraça, ele acalma. Ele é o que mostra para a gente a direção. Quando a gente sai e começa a errar, porque fala para a gente não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas quando a gente começa a errar, o Espírito Santo chama e fala, epa, vocês estão passando do limite, volta para Deus. Então, o Espírito Santo, olha que coisa maravilhosa. É por isso que a gente vive nesse mundo. Imagina se não tivesse o Espírito Santo, como que a gente ia estar nesse mundo tenebroso? É o que eu falo. Não falei da crise no país, na crise mundial, um monte de coisa. As inversões de valores, as coisas que antes a gente podia falar, hoje em dia não pode, porque qualquer coisa é processado. Mas a gente tem o Espírito Santo, que nos acalma, que nos convence. E nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Criador. Nós temos Jesus, que é o Filho, que é o Salvador, que nos separa nessa terra. Percebem todos nós. A gente sabe disso. O mundo pode estar um caos, mas a gente é separado. A gente tem tudo do melhor. A gente é atendido quando está com problema de saúde. A gente tem um emprego, a gente tem o que comer, nós temos saúde, nós somos separados. A gente vê o caos, a gente queria faxina. Eu também penso isso, falar, Senhor, mas o Senhor tem que esperar até o juízo final? Não dá para o Senhor vir com uma avalanche e já derrubar todo o mal e ficar só os bons? Não, Deus tem uma promessa, né? Lá no fim dos tempos, quando Cristo vem com tudo. Mas eu tenho vontade de... Nossa... Eu vou falar, tenho essa cara de bozinha, mas o Beto que sabe, eu tenho vontade de destruindo tudo. Tudo que é do mal, eu tenho vontade de destruir. Eu vejo essas barbaridades que estão acontecendo no nosso país, eu falo, Senhor, por que o Senhor não joga uma bomba, explode tudo? Mas não dá, porque tem o juízo final, Deus já escreveu tudo. Então, olha o que ele fala, a gente pensa assim, joga uma bomba, destrói tudo, destrói isso, destrói aquilo. Mas Deus fala, não, calma, eu vou cuidar do meu povo. Ele não vai tocar a trombeta por aí, ele vai tocar a trombeta, mandou a gente tocar a trombeta, quer dizer, chamar todo mundo em Sião, é o povo dele. Ele quer cuidar do nosso coração, ele quer cuidar do nosso caráter, ele quer cuidar da nossa honra, de tudo que a gente tem que fazer o melhor para quando alguém olhar para a gente e falar, olha, esse é um filho de Deus, esse é um cristão. E não perguntar, cadê o seu Deus? Você faz tudo errado? Eu não quero ouvir isso. Então, eu quero dar o meu melhor. Eu sei que eu falho um monte, mas eu quero dar o meu melhor. E creio que todo mundo aqui também quer dar o seu melhor. Então, o verdadeiro avivamento, eu não consigo fazer, por exemplo, vamos avivar a igreja. Daí começa a falar, vamos fazer isso, aquilo. Não, o verdadeiro avivamento, a gente pode só orientar. O que é orientar? Vamos ler a palavra, vamos jejuar, vamos fazer oração. Mas o verdadeiro avivamento depende de cada um de nós. Que o verdadeiro avivamento é assim, quanto mais você lê a palavra, quanto mais intimidade você tem com o Senhor, mais você quer ler, mais você quer ter a presença do Senhor. Quanto mais você ora, porque se você começa a orar automático, às vezes eu oro automático, Senhor, isso, não. Quando você vai buscando, não é aquela coisa automática, você não quer sair da presença do Senhor. É uma coisa
tão maravilhosa a presença do Senhor que você não quer sair. Então esse é o verdadeiro avivamento, que a gente não pode ensinar. A gente pode assim, por exemplo, eu venho aqui, vocês vão falar com outras pessoas, a gente não pode ensinar, a gente só mostra o caminho, mas o verdadeiro avivamento é aqui, no rasgar o coração. E eu sempre falo aqui para vocês também, quando eu venho para o culto de qualquer jeito, no louvor, para mim é só um louvor. Eu ouço as músicas, canto isso e aquilo. Mas quando eu me preparo durante o dia, quando eu fico o dia todo pensando no Senhor, meditando na palavra dEle e vindo para o culto, na estrada Bauru, Agudos, eu já falo, Senhor, fala comigo. Nossa, meu coração é outro. E daí é onde eu tenho cura, eu tenho libertação, onde Deus abre os meus olhos espirituais. Ele só abre aqui no louvor. Eu não tenho que nem a Cris tem dom de revelação. Ela olha e fala, está acontecendo isso, isso, isso. Não, Deus abre aqui, ó, na hora do louvor. Então, às vezes, coisas que estão acontecendo com a igreja, coisas que estão acontecendo com a minha família, coisas que eu estou pedindo para o Senhor, Deus abre meus olhos espirituais. Mas o que Ele vê? O meu coração. Quando eu venho com o coração puro, que é aquilo, rasgar o coração, Deus abre os meus ouvidos espirituais e os meus olhos espirituais. Olha que bênção. Então, nós somos muito teimosos, né? O que eu também sempre falo. A Bíblia está aqui, foi escrita, é o Código Celestial. A gente segue tudo, né? Código Civil, Código Penal. Não vou fazer isso porque senão vou pagar multa de trânsito. Não vou fazer isso porque senão vou ser preso. Não vou fazer isso porque senão, sei lá, vai ter separação na família, alguma coisa assim. Mas aqui está o Código Celestial que Deus escreveu para a gente. E a gente sempre quer mudar. E quando nós mudamos, a gente sempre se dá mal. Sempre. Porque Deus tem tudo aqui. E aquilo, olha aqui, o profeta Joel escreveu 832 anos antes de Cristo. E olha que coisa atual. Ele falando dos gafanhotos, da crise. E é toda essa crise que a gente está passando, crise moral, que eu acho a pior de todas. Que a gente nunca passei por isso, nunca nós passamos por isso. De uns 10 anos para cá, tudo que é errado é bom. O que é isso? Nunca vi um negócio desse na minha vida. Tudo que é errado é bom? Não, tudo que é errado. Por isso que nós somos o povo de Deus, que a gente tem que bater de frente. Quando alguém falar alguma coisa, a gente fala não. Nós não aceitamos isso, porque no nosso Código Celestial tem todas as coisas certas. Então nós temos o Código Celestial, e quando a gente foge desse Código Celestial, é aquilo que eu falei, dá tudo errado. Deus é maravilhoso, Ele escreveu tudo para a gente, mas o ser humano é criativo e quer inventar coisas. E quando a gente inventa coisas, a gente se dá mal. É a mesma coisa se eu for, sei lá, comprar uma coisa que eu não tenho dinheiro, não tenho condições, mas eu falo, mas eu vou fazer. Não, calma, relaxa, pensa direitinho o que você vai fazer em qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente for fazer, mas a gente é teimoso. E daí dá tudo errado, e o que a gente faz? Corre aos pés do Senhor e chora, chora, chora. Ainda bem que Ele é misericordioso. Senão, é o que eu falei, mandava uma bomba, um raio em cima da gente. E não ia ter mais ninguém. Não é? Eu falo isso por mim. Não era para ter ninguém aqui. Era raios e bomba para tudo quanto é lado. Eu não posso falar coisa que está gravando aqui, ainda vou ser presa, então eu vou parar por aqui, porque eu já sei aonde que eu ia jogar um raio e uma bomba, e daí nosso país ia ficar perfeito. Mas, como está gravando, vai que eu recebo um processo, né? Falou lá na pregação que ia jogar um raio, uma bomba, mas eu não falei aonde. Pode ser na casa do meu vizinho, na casa de um parente, mas não é bem aí que eu quero jogar, não. Eu quero jogar num lugar que exploda tudo e o país volte a ser um país cristão. Né? Então vamos continuar, porque deixa eu continuar a tirar as bombas. Voltando aqui. Então vocês vão ler depois o discurso de Pedro, que é em Atos, capítulo 2, versículo 14 até o 41, porque é muita coisa para eu ler. Que ele fala aqui, ó, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. O que eu estava vendo também, que o Senhor é tão maravilhoso, que Ele quer que até os velhos sonhem. Mas não é assim, dormir para sonhar, não.
sonhe com as coisas do reino. Porque eu falo, Senhor, eu quero viver 120 anos, mas hoje nem tanto. Mas até meus 90 e poucos anos eu falo, eu quero sonhar com as coisas do reino. Eu quero sonhar com as coisas do Senhor. Então Ele quer que os velhos sonhem, que os jovens profetizem. Quando eu vejo a nossa igreja aqui cheia de jovem, e eu estava vendo a história da igreja. Às vezes a gente fala assim, um jovem não tem tanta experiência. Tem sim. Porque um jovem avivado, um jovem cheio do Espírito Santo, Deus usa muito. Então a gente tem que investir nos nossos jovens sim. E hoje quando eu vejo a igreja Shaddai, eu falo, a igreja está investindo nos jovens. Então eles vão profetizar e nós vamos profetizar sobre a vida deles. Porque é isso, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos sonhar, nós vamos ser crentes animados, que sonham com as coisas do reino. Porque Deus não gosta de crente apático, Deus não gosta de crente desanimado, Deus não gosta de crente que fica só reclamando de tudo. Claro que a gente reclama, murmura muitas vezes, mas Ele quer crentes fortes. E para a gente ser crentes fortes, nós temos que estar cheio do Espírito Santo. E o caminho é esse, é buscar mais a palavra, ter mais intimidade e buscar e pedir para o Senhor converter o nosso coração, tirar as coisas que não agradam Ele. E a cada dia a gente dá um passinho para a gente chegar no alvo, que eu falo que é a vida eterna. E, continuando aqui, nesse discurso de Pedro, aqui no finalzinho ele fala o seguinte, no versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então, ouvindo eles, eram as pessoas que estavam ali, naquele dia de Pentecostes. Eles perguntam, o que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então voltando aqui, arrependei-vos e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, é aquele que verdadeiramente aceitou Jesus. Então é o que eu não falei que queria jogar bomba aqui e ali, mas Deus não, Ele quer todos para Ele. Eu estou julgando, olha, aquele é mau, nunca vai se converter, vai para o inferno. Aquele é mau, nunca vai se converter, vai para o inferno. Mas Deus não quer isso. Ele quer que o povo dele se encha do Espírito Santo, mude o caráter, a gente tem que transformar nosso caráter, mude nossas atitudes, que a gente se converta de coração e sejamos o exemplo. E levamos a palavra de Deus, levamos Jesus Cristo para as pessoas, porque o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Então nós temos obrigação de levar Jesus para as pessoas. Mas a gente é humano e a gente aponta o dedinho e a gente já vai mandando os que a gente quer para o inferno. Não é isso. Não vamos mandar, porque Deus, Ele mandou que a gente leve a palavra de Deus para todas as pessoas. Todos têm oportunidade. Não tem lá a passagem do ladrão que estava ali na cruz com Jesus? Olha ali, aquela passagem eu acho linda, porque ele está ali. E ele se converteu, ele creu no Salvador, ele creu no Cristo. E que Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no céu. Olha que bênção, até no último instante, que eu falo no último instante do juízo, se a gente se arrepender de coração, Deus reverte a situação. Deus não é maravilhoso? Muito, porque eu não teria essa paciência não, mas Ele tem essa paciência com a gente. E muita, muita. Ele ama todos nós. Não, a paciência que eu falo que fica fazendo mal, eu já mando para o inferno. Não é isso. Deus não quer isso. Ele quer que nós levamos a palavra dEle. Então, Senhor, me perdoa. Não vou mandar mais ninguém para o inferno. Eu peço perdão aqui perante a sua igreja. Eu vou orar, jejuar, pedir perdão pelos meus maus pensamentos. E
Que o Senhor me transforme, que eu leve a sua palavra e não fique julgando. Porque Deus é isso. E através desse derramamento do Espírito Santo, nós estamos prontos para o quê? Para cumprir o ID. O ID é a grande comissão. Vamos ler a passagem do ID, que é perfeita. Agora nós já vimos que a gente rasgou nosso coração, já pedimos perdão para o Senhor, estamos cheios do Espírito Santo, porque Jesus subiu, mas deixou o Espírito Santo Consolador com a gente. Ele que está conosco aqui, Ele que mora dentro de nós, por isso que a gente não pode desagradar o Espírito Santo. Então, a grande comissão. Aqui, Mateus 28. Eu vou falar um pouquinho antes, mas depois o ID está no 19. Se vocês quiserem abrir, pode abrir, é Mateus 28, 19. Deixa eu só pegar aqui, eu vou ler certinho na Bíblia, sem as minhas anotações. Aqui, Mateus, capítulo 28, 19. Vou ler o 18 também. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, Senhor. E aquilo que Pedro fala lá, que aquele dia de Pentecostes, que foi derramamento do Espírito Santo, não parou ali. Está vindo de geração em geração até a consumação dos séculos. Eu ia entrar para falar dos dons do Espírito, mas isso é para uma outra pregação. Agora nós estamos cheios do Espírito Santo, nós rasgamos nossos corações, nós pedimos perdão, nós queremos o avivamento da igreja, mas o avivamento tem que partir de nós, porque cada um buscando aqui o arrependimento sincero, pedindo perdão pelos pecados, cada um, nós somos parte do corpo, nós vamos juntar, daí vai ter o verdadeiro avivamento. E hoje, que a gente está cheio do Espírito Santo, nós temos que cumprir o ID. Em todos os lugares a gente tem que falar de Jesus, em todas as esquinas, em todos os lugares, e aquilo que eu falei no começo. Deus tem um termômetro que Ele vê como que está a nossa relação com Ele. O que a gente fala nas mesas, na mesa de casa, nas mesas com os parentes, nos restaurantes, nos lugares que a gente vai, que a gente frequenta. Então, que a gente seja nessa noite cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, e que a gente cumpra o ID, levando o nome de Cristo para todas as nações, todas as pessoas que a gente tiver acesso. A gente vai falando, Às vezes a gente fala, nossa, a gente fala, essa pessoa não se converte. Mas quem disse que sou eu que vou converter ela? A gente sabe que é o Espírito Santo que o convence, mas a gente planta uma sementinha. Daí vem outro e fala, o outro fala, e de repente, depois de anos, você vê aquela pessoa na igreja, aquela pessoa seguindo a Jesus, tendo um encontro verdadeiro, mudando de caráter, mudando de atitude. Você fala, olha, porque antes eu ficava super triste, que eu falava, nossa, quando eu me converti, falo de Jesus, e ninguém vai para a igreja. Eu ficava muito triste, mas daí Deus tocou no meu coração nisso. A gente vai plantando, e outro vem e rega, outro vem e colhe, o outro vem até que vai dar fruto e vai para a igreja. Então vamos fazer a nossa parte. Se encher do Espírito Santo, mudar nosso caráter, mudar nossas atitudes. Pedir perdão para Deus, eu já pedi, né, das bombas que eu ia tacar hoje em vários lugares, mas que eu me encha do Espírito Santo. E que a gente tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Porque Deus é misericordioso, maravilhoso. E graças a Ele, e graças a Deus, né? Mas graças a Ele que é misericordioso. Eu quis dizer que podia ser consumidos, né? Todos nós, porque todos nós temos defeitos, mas Deus é muito bom. Enquanto a gente estiver aqui, vamos crescer espiritualmente, vamos crescer como pessoa, vamos crescer como cristão, até chegar o nosso dia de encontrar Jesus. Porque a gente fica esperando
os finais dos tempos, o juízo final, que daí Deus vai julgar os ímpios, daí vai ter o trono branco, que daí Jesus vai ver os galardões, vai isso, vai aquilo. Mas uma vez o Beto pregou aqui que eu levei um susto. A gente fica esperando, nossa, Jesus vai voltar daqui 5 anos, 10, 20, 100 anos. Não, você pode morrer amanhã. Daí quando você acordar, você vai estar com Cristo ou não. Espero, nós estejamos porque nós somos cristãos. Mas é isso. Então a gente fica tanto esperando o juízo final, fica vendo o que está acontecendo no mundo, os países que estão brigando, se é o povo de Deus, se é o povo de Deus, não. Se são os ímpios que estão brigando contra Israel, isso e aquilo, a gente fica vendo, nossa, quando Jesus volta? Mas se a gente morrer, é isso. Então vamos aproveitar enquanto estamos debaixo do sol, ler Eclesiastes, para a gente mudar de atitude, cuidar da nossa família, porque a gente quer se encontrar. Queremos nos encontrar todos no reino de Deus, todos. Então é isso, que sejamos cheios do Espírito Santo, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e discernimento para viver uma vida cristã. E é isso. Amém.